Quando estamos tratando de abuso narcisista, é comum ouvirmos dizer que a vítima pode apresentar dissonância cognitiva. O abuso narcisista costuma ocorrer principalmente por meio de abuso psicológico, violência psicológica ou assédio moral, que é como essas ações são designadas quando acontecem no ambiente de trabalho. A menção sobre os efeitos da dissonância cognitiva nos casos que envolvem narcisistas está presente em várias obras dos autores que tratam do assunto. A teoria da dissonância cognitiva foi desenvolvida pelo psicólogo norte-americano Leon Festinger, podendo ser encontrada em sua obra do ano de 1957, A Teoria da Dissonância Cognitiva. Toda pessoa se esforça para manter um estado de coerência consigo mesma, analisando os próprios valores e crenças, confrontando-os com aquilo que afirma e com o que faz. Muito desse esforço é executado automaticamente pelo nosso cérebro, que é programado para nos proteger e eliminar o sofrimento. O estado de coerência é alcançado por meio de racionalizações ou autoexplicações. Nessa teoria, a palavra coerência é entendida como consonância e a incoerência é substituída por dissonância. Quanto maior a importância dos valores e atitudes confrontados, maior a amplitude da dissonância. Enquanto a dissonância não é reduzida ou eliminada, haverá desconforto psicológico. A dissonância é característica da quase totalidade das nossas decisões. Quanto mais importante for a decisão, maior será a dissonância, pois toda escolha importa em uma renúncia. Para algumas pessoas, a dissonância é algo extremamente penoso e intolerável, enquanto que existem outras que toleram um elevado montante. Trata-se, portanto, de um mecanismo que faz parte do normal comportamento de todas as pessoas. Pessoas designadas como tóxicas ou negativas, mesmo em grau leve, acionam justamente o mecanismo da dissonância cognitiva, enfatizando pequenos pontos sensíveis de nossas escolhas. Há quem tenha o péssimo hábito de interferir sutilmente no humor daqueles com quem interagem. Por isso, dependendo das características de quem foi exposto, demora alguns dias até que a mente consiga amenizar o desconforto. Isso é comum, por exemplo, quando visitamos pessoas que costumam apontar detalhes negativos de nossas escolhas, alimentando dúvidas. O prejuízo causado em se tratando da interação com um narcisista é a natureza grave dos fatos que são alçados à memória da vítima, já que é uma pessoa mais sensível e dotada de crenças mais rígidas, bem como a periodicidade e a duração do conflito. O narcisista, com o uso de comunicação indireta, faz acusações e relembra constantemente fatos desagradáveis do passado da vítima, os quais contrastam com a imagem dela, a autoimagem. Muitos desses fatos são convertidos em ofensas. A dissonância cognitiva é ativada naturalmente em determinadas situações ou astuciosamente provocada em outras. Segundo Debbie Mirza, autora do livro O Narcisista Passivo-Agressivo Encoberto, o fato de termos dois pensamentos competindo na mente ao mesmo tempo
é parte dos sentimentos confusos que a vítima pode estar experienciando. Isso é doloroso, bem como exaustivo. Pode produzir ansiedade generalizada, consequências psicossomáticas e até mesmo depressão. O convívio ou a comunicação da vítima com o narcisista é um constante desafio, no qual vergonha e culpa estão sempre em evidência. Mesmo que o narcisista se afaste, é certo que ele voltará ao ataque, de maneira inesperada. A vítima, via de regra, será alguém que possui uma boa imagem pública, atributo que o narcisista se encarregará de destruir. Serão trazidos para o presente os erros, gafes ou mesmo atos ilícitos cometidos no passado, os quais farão contraste com a reputação atual da vítima, a qual, não raro, vinha sendo até mesmo um objeto de elogios. A vítima passará a viver um constante conflito interno, imersa em pensamentos intrusivos e análises infindáveis das próprias atitudes, na tentativa de encontrar um equilíbrio ou a consonância. Serão objeto de reflexão e racionalização o contraste entre os erros cometidos no passado e a reputação atual, da qual ela poderá passar a entender que não é mais merecedora. A sensação de que feriu gravemente o narcisista e que isso justificaria os constantes ataques dele. O conflito entre a maneira empática de ser da vítima, sendo sempre prestativa, e a maneira para a qual está sendo conduzida a agir, tendo que atacar outra pessoa. A aceitação da brusca e chocante mudança em uma pessoa que antes era vista como pacífica, o narcisista, e que de uma hora para outra se transformou em um formidável inimigo. Em suma, a vítima acabará por ser convencida de que a maneira como sempre agiu e continua agindo não condiz com os princípios e valores que ela mesma entendia até aqui que possuía, os quais externava. A partir disso, o cérebro da vítima passará a trabalhar para tentar encontrar uma forma de conciliar esses conflitos, por meio de um constante e doloroso raciocínio. Vai tentar encontrar uma explicação plausível para os acontecimentos. E depois disso, o cérebro vai retirar essa informação desconfortável do consciente, exilando-a no inconsciente, efetuando o que se conhece como recalque. Por isso, passados alguns dias, a vítima acabará por se conformar psiquicamente com o ocorrido. O problema é que o conteúdo desse arquivo conflitante, embora saia parcialmente da memória, continuará se comunicando com a vítima, por meio de flashes esporádicos, alguns deles no meio da noite, e também por meio de manifestações somáticas, espalhando dores e doenças. Há um outro fato decisivamente complicador, que é a certeza inexorável de que o narcisista voltará em busca de mais suprimento emocional narcísico. A estabilidade encontrada após uma primeira dissonância cognitiva é apenas temporária. É previsível, para quem conhece a maneira de funcionamento dos narcisistas, a constatação de que ele voltará a atacar, gerando uma situação que poderá se prolongar por muito tempo. Embora não seja estritamente um dos mecanismos de defesa do ego,
A dissonância cognitiva pode ser considerada uma variante da racionalização, conforme a análise do professor Sam Vaknin. Nesse caso, a racionalização da vítima não será constituída de um evento, mas de uma sequência deles. O montante de energia gasta nesse processo de raciocínio interminável pode levar à exaustão. É nesse momento que o narcisista vai apresentar as provas que ele mesmo se encarregou de produzir com seu assédio moral dissimulado, fazendo com que a vítima pareça louca, pois ela chegará em um ponto em que se encontrará totalmente enfraquecida, por não mais dormir satisfatoriamente. Estará isolada, em total confusão mental, carregada de sentimentos de culpa e vergonha, tendo concluído que sequer era quem ela mesma pensava ser. E mesmo que passe pela sua ideia a iniciativa de tentar mudar atitudes e se transformar em outra pessoa, sabe-se que isso de nada adiantará. Caso silencie, o silêncio será objeto de crítica. Então será estimulada a falar. Caso fale, tudo será distorcido, levando à inadequação. Dissonância cognitiva, então, é o conflito entre pensamentos antagônicos. Gera desconforto e pode contribuir para um adoecimento. Muito grato pela atenção.